Olha só, galerinha, então a gente vai começar a falar sobre Roma, belezura? Roma são três fases, só que nesse material, nessa terceira apostila que a gente vai até a segunda fase, tá? Então a primeira fase é a fase da monarquia. Aqui é a fase mais antiga da história romana, que vai desde a fundação de Roma aí, tem um mito de fundação, né, dos irmãos gêmeos, né, o Rômulo e Remo, que teriam sido criados lá pela loba, e esses mitos são contados ali pelo, pelo Virgílio, né, que seria tipo o Homero latino, beleza? E o Rômulo e Remo seriam precursores do povo latino. Justamente aí Roma foi fundada, onde seria o centro desse povo latino, né? Qual que é a história? O Rômulo e Remo eram herdeiros de um trono, eles foram perdidos pelos pais da floresta, os pais morreram e coisa assim. Um pastor de ovelha os criou e aí descobriu que eles eram herdeiros de um trono, né, que era o tal do reino de Alba. Eles foram até lá, era o avô que governava, já era idoso. E aí, quando o avô morreu, o Rômulo e o Remo brigam pelo poder. O Rômulo mata o Remo e aí o Rômulo ficou com peso na consciência e fundou a cidade de Roma em homenagem ao irmão. E aí o Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, tá certo? Como que é essa sociedade? Essa sociedade, ela tem basicamente três grandes classes sociais, tá? Então, a classe dos patrícios, tanto é que a palavra patrícios em latim quer dizer vem de patres, quer dizer pais. Então, os patrícios seriam os herdeiros dos latinos, beleza? Eles é que seriam o povo fundador de Roma, enquanto que os plebeus, a palavra plebe quer dizer multidão. Então, esses plebeus seriam as pessoas que não são latinas. Consequentemente, só os patrícios são cidadãos, só eles é quem tem direito e os plebeus não têm direito nenhum. Mas os plebeus são a maioria da sociedade, beleza? Vocês podem encontrar alguns lugares falando que a parte dos plebeus eram clientes. O que é o cliente? O cliente ele é um prestador de serviço para um patrício. Por ele prestar serviço para um patrício, né, como se fosse um terceirizado, ele tem um contrato, que é o tal do obsequium. Então, por ele ter um obsequio, que seria tipo um contrato de trabalho, ele tem alguns direitos que o plebeu não tem, tá? Mas todos os clientes são plebeus, tá certo? Se a gente for colocar numa escala hierárquica, seria patrícios, clientes e depois os plebeus, tá certo? E lá na base a gente tem os escravos. Esses escravos que são oriundos de guerra e dívida. Claro que vai chegar uma hora que a escravidão por dívida vai terminar, mas isso é só na fase da república, tudo bem? E aí a política dessa primeira fase, como que funciona? Então a gente tem a monarquia e um senado e as cúrias, beleza? O Rômulo seria o primeiro rei, só que aí o povo vizinho de Roma, que eram os etruscos, aos poucos eles foram entrando na cidade de Roma por meio de casamentos, e eles também eram comerciantes, assim como os romanos, né? Esse povo latino. E aí vai chegar uma hora que os etruscos vão se tornar praticamente cidadãos plenos e eles vão se tornar reis em Roma, né? E isso vai arrumar briga com o Senado. Quem era o Senado? O Senado seria tipo um conselho dos anciãos, muito parecido com aquele conselho de anciãos lá de Esparta, a tal da Gerúsia, beleza? Lembra que a Gerúsia era um conselho de anciãos com mais de 60 anos. O Senado praticamente é isso. É um grupo de patrícios idosos que vão estar ali regendo o Senado, né? Eles que são os senadores. Só que, claro, perante a monarquia tem a palavra final, tá? Junto com o Senado, a gente tem as muitas assembleias, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Assembleia de Tribo, né, que seria a Assembleia de origem familiar. A gente tem a Assembleia, a Cúria de Centúrias, que seria aquela galera rica de Roma, então os patrícios, por exemplo, estariam ali, e a gente tem a Cúria da Plebe, ou seja, são três grandes assembleias, só que as três, quando fazem alguma decisão, obviamente quem tem mais poder de voto é a Cúria das Centúrias, que era composta basicamente por patrícios. Então os plebeus, eles praticamente ficam minguando aí nessa sociedade. É aí, nesse meio tempo, nos anos 400, né, nos anos 400, quase 500 aí, que o Senado derruba a monarquia. Quando eles derrubaram a monarquia, eles expulsaram os etruscos ali de Roma e a partir desse momento começa a tal da fase república. A república que vai desde os 500 a.C. até o ano de 27 a.C., ou seja, um período bem longo aí na história romana, tá? República quer dizer coisa pública, tá? Então, pela primeira vez na história, a gente tem
uma forma de governo chamado república. Apesar dos gregos, o caso do Platão e o Aristóteles falarem, né, sobre ideias republicanas e coisas assim, mas até então nunca tinha existido uma república no mundo antigo. A primeira república a surgir é a República de Roma, onde quem domina? O Senado e os magistrados, tá? Então, os senadores vão escolher basicamente os magistrados junto com as cúrias, tá? Então, os senadores e as cúrias vão escolher os magistrados. Então, os magistrados seria, por exemplo, o presidente do Senado, que era chamado de cônsul na época, vai ter o pretor, que vai cuidar da justiça, os questores vão cuidar das finanças, os edis e os censores vão cuidar aí da administração dos dia a dia, tipo assim, fornecimento de água, de esgoto e coisas do tipo, tá certo? Então são vários cargos públicos dessa República Romana, lembrando que a ideia é de uma coisa pública, ou seja, o Estado não pertence a nem aos senadores e nem aos magistrados. E aí a gente tem a ideia de que esse poder público ele pode ser acessado por meio da cidadania. Mas o problema é que cidadão apenas é o patrício, né? Então, por isso que o período da República é um período de uma luta de classes. É o período aí de uma luta entre patrícios contra plebeus. Na verdade, os plebeus tentando tirar coisas dos patrícios, né? Porque os plebeus às vezes estão em pobreza, às vezes estão em uma situação política desigual, e aí conforme eles vão se revoltando, eles vão conquistando direitos. Então, por exemplo, um dos direitos dos plebeus é ter a lei escrita, que é a lei das 12 tábuas. Um outro direito é o plebeu poder se casar com um patrício, que até então não poderia, e desse casamento vai nascer uma nova classe social, né, que é a classe chamada cavaleira ou equestre, que não é nem patrício nem plebeu, ou seja, tem mais uma classe aparecendo. Outras leis, né? O fim da escravidão por dívida, os plebeus vão ter direito ao tal do plebiscito, né? Quer dizer o quê? Aquilo que os plebeus decidirem em assembleia vira lei, né? Essa é a ideia do plebiscito que a gente tem nos dias de hoje. Os plebeus, então, conforme eles vão se revoltando, eles vão conquistando vários direitos, beleza? Nesse meio tempo, Roma está se expandindo e aqui começa a ter alguns problemas que a gente já vai ver no próximo vídeo, tá?